boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais um Quinta com Lei. De quinta-feira sim, quinta-feira não, estamos sempre aqui, eu e o doutor Álvaro Almeida, sempre recebendo com muito prazer convidados especialíssimos, e hoje, pela segunda vez aqui, aceitando o nosso convite, que nos dá muito prazer, doutor Felipe, que será devidamente apresentado pelo doutor Álvaro. Um tema de vanguarda, um tema extremamente importante, que só, obviamente, crescerá, e nós vamos ouvir aqui os ensinamentos do doutor Felipe, que é sobre a inteligência artificial, e o nosso tema é inteligência artificial no processo, e por que não dizer até, expandindo um pouco, na justiça, no judiciário, enfim. E aqui o Quinta com Lei sempre trazendo conteúdo que a gente considera importante para todos os nossos telespectadores, né, que são juristas, também temos muitos estudantes de direito, estudantes de medicina, médicos, muita gente nos seguindo cada vez mais, tanto no canal do YouTube como no Instagram. A gente agradece profundamente a audiência e, sem mais demoras aqui, vou passar a palavra para o doutor Álvaro Almeida para fazer a devida apresentação do nosso convidado. Tá bom? A palavra é sua, doutor Álvaro. Obrigado, Alex. Boa noite a todos. Boa noite a todos que nos assistem. Boa noite ao Dr. Felipe Boring, que gentilmente está cedendo o seu tempo para bater esse papo com a gente a respeito de um tema que é de muito interesse e tenho absoluta certeza. Ainda dizia ao Alex, antes da sua entrada, Dr. Felipe, que é um tema tão novo e tão desafiador que acho que temos muitos questionamentos a respeito, né? Porque a questão da inteligência artificial e o processo já é uma realidade. Acredito eu que todos esses recursos tecnológicos e de inteligência artificial vieram para efetivamente ficar, e acredito que para melhor, para dar uma celeridade e qualidade, mas sempre também ressalvando a imprescindibilidade da presença humana nas tomadas de decisões, né? Então, acho que a gente vai conseguir dialogar muito a respeito, mas já lhe confesso desde já que não tenho conhecimento do tema, sou um curioso, e o que eu puder sugar, eu vou sugar de informações, porque a gente sabe que você é um especialista e efetivamente vai ser uma noite muito agradável. O doutor Felipe Boring, acho até que dispensa apresentações, mas ele é defensor público aqui no estado do Rio de Janeiro, é professor e mestre e doutor em Direito, e pela sua capacidade intelectiva e sua dedicação acadêmica, ele viaja, vamos assim dizer, ou transita em várias áreas, principalmente nestas novas e áridas áreas, como é o tema de hoje, que é a inteligência artificial e o processo. Então, eu deixo com você, Felipe, já agradecendo antecipadamente a aceitação do convite e a sua presença aqui com a gente. Eu deixo com você a palavra para que a gente possa, então, introduzir e conversar a respeito deste tão importante, moderno, atual e imprescindível tema que é de uma realidade que chegou para ficar. Obrigado. Boa noite, meus queridos Alex, Álvaro. Olha, é um prazer enorme poder estar aqui novamente. Eu não poderia deixar de iniciar essa nossa conversa, mais uma vez, parabenizando vocês pelo excelente trabalho desse projeto, que eu acho um projeto excepcional, de levar informação jurídica, levar informação de uma maneira geral, especificamente jurídica, né? Então, o fato de vocês doarem o tempo de vocês, de se dedicarem a isso, mostra um caráter diferenciado nesse projeto, e que eu acho que só tem a crescer, e o que eu puder, eu digo isso de coração, que eu puder colaborar para ajudar isso, vocês podem estar sempre contando aí comigo. É uma honra enorme estar aqui de volta, né? E poder falar desse tema, que é um tema tão interessante, tão bacana. E é um tema que muitas vezes as pessoas têm até um certo receio. Né? Existe até um termo, tecnofobia, que é um termo que significa assim, o receio que as pessoas têm de tecnologia, né? Que é uma coisa até, de certo modo, compreensiva, mas que a gente tem que lidar com esse medo, né? Com esse receio natural que todos nós temos do novo, né?
para poder tentar extrair o melhor e evitar o pior, né? Então, essa é a tônica, né, da nossa última conversa, que foi sobre Lei Geral de Proteção de Dados, e essa é a tônica da nossa conversa de hoje, né? Então, quando a gente fala inteligência artificial, eu acho que a nossa conversa deve se iniciar aqui. Eu acho que quando a gente fala em inteligência artificial, existe, na maioria das pessoas, uma imagem, que é uma imagem, assim, romantizada, de você pensar num robô humanoide, ou seja, com forma humana, né, conversando, né, pensar em filmes de ficção científica. Essa seria a imagem padrão do que é a inteligência artificial. E é claro que isso também é um aspecto da inteligência artificial, né? Mas a inteligência artificial não se resume a isso. Muito pelo contrário. Inteligência artificial é um ramo da ciência da computação. E se você pudesse fazer uma... Né, não é um conceito muito fácil de ser resumido, e eu vou tentar, né, na minha fala, utilizar de conceitos mais simples possíveis para que eu possa ser compreendido pela maioria das pessoas, tá? Às vezes eu vou ter que usar alguns termos mais específicos, mas eu vou tentar evitar isso sempre que possível. Então, se você me pedisse assim, Felipe, o que é inteligência artificial? Eu diria o seguinte: inteligência artificial é o conjunto de tecnologias que são utilizadas para que um sistema computadorizado possa reproduzir um método de raciocínio humano. Então, e o método de raciocínio humano, principalmente nos 3 pilares fundamentais: colheita, análise e desenvolvimento de informações. Então, quando você fala em inteligência artificial, você está falando de um sistema que é capaz de recolher informações, analisar essas informações e, a partir dessa análise, tomar decisões e, num grau mais evoluído, aprender. Esses são os 3 níveis da inteligência artificial. Tá? Então, eu costumo usar um exemplo que a maioria das pessoas consegue vislumbrar bem. A maioria das pessoas usa celular, né, um aparelho celular. E os aparelhos celulares, muitos deles têm diversos aplicativos que usam inteligência artificial. Ou seja, nós diariamente lidamos várias vezes com inteligência artificial. E aí eu dou um exemplo, que é um exemplo que eu acho que a maioria de nós conhece, que é a questão do corretor automático da digitação. Quando você digita, por exemplo, quando eu digito no meu celular assim, vou te enviar o corretor automaticamente me sugere a palavra e-mail. Por que ele me sugere essa palavra? Primeiro, porque ele já tem uma programação anterior de fazer esse tipo de associação com palavras. Segundo, porque ele analisou as minhas mensagens anteriores e identificou um padrão nas minhas mensagens anteriores. Em cima disso, ele conseguiu predizer qual seria a palavra que eu provavelmente utilizaria ali. Isso é um modelo, ainda que um modelo básico, de inteligência artificial. Então, a inteligência artificial é exatamente você ter algum tipo de programa, né? A gente normalmente fala, o computador com inteligência artificial. Na verdade, o computador é onde você agrega o hardware, o software, né? Onde você tem o maquinário, digamos assim, mas o que faz o maquinário funcionar são os programas. Então, a inteligência artificial está nos programas. Então, são programas que têm uma determinada programação que é capaz de recolher dados, analisar esses dados e tomar decisões. E, num estágio mais avançado, aprender a partir desses dados. Hoje, Álvaro, nós já temos alguns níveis mais avançados de inteligência artificial, que já são capazes de compor músicas e compor poemas. Aliás, teve um evento no Reino Unido em que pegaram várias pessoas e pediram para elas criarem poemas. E colocaram um computador para escrever um poema inédito. E aí pediram para professores tentarem identificar qual daqueles poemas tinha sido feito por um computador. Não conseguiram identificar.
os professores de literatura que foram chamados de várias partes do mundo não conseguiram identificar. Então, isso reflete o nível de refinamento dessa programação. Mas a inteligência artificial é basicamente isso. Você tem uma figura, que é o programador, que é aquela pessoa que vai gerar os caminhos, as rotinas, que vão determinar como vai ser feito todo esse processo. E essas rotinas são organizadas a partir daquilo que a gente chama de algoritmo. Então, alguns conceitos chaves para a nossa conversa são o programador, que é a pessoa que vai preparar esse sistema. O algoritmo, que é o código que vai permitir que esse sistema funcione, ou vai ditar o caminho, os caminhos pelo qual esse sistema vai funcionar. Então, quando você tem qualquer modelo de inteligência artificial, esse modelo de inteligência artificial, ele parte de um programador que, através do algoritmo, cria um determinado mecanismo, ou mecanismos de recolhimento de dados, tratamento de dados e tomada de decisões. Certo? Pois bem, como é que isso, agora, a gente já vai trazer isso para a justiça? Se você consultar o CNJ, hoje, mais da metade dos tribunais do Brasil estão investindo em inteligência artificial. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro é um dos pioneiros no desenvolvimento de inteligência artificial. E esses processos de inteligência artificial têm sido organizados, né, no Brasil, no que diz respeito à justiça, pelo CNJ. O CNJ ele criou uma plataforma digital para organizar, congregar esses modelos de inteligência artificial, que tem algumas diretrizes. E essas diretrizes são muito importantes. Então, por exemplo, uma das diretrizes dessa plataforma é evitar que você tenha programas de inteligência artificial de entes particulares. Por quê? Porque se um tribunal tem um programa e esse programa pertence a alguém que não é integrante do tribunal, você tem uma vulnerabilidade com relação àquele programa. Então, você pode ter ali uma brecha que não seja percebida por quem utiliza aquele programa, e essa brecha pode gerar, por exemplo, digamos que tenha algum programa que gerencie, por exemplo, precatórios. Se aquele programa pertence ao particular, o particular pode ter inserido um código secreto ali, que não seja visível para as pessoas que atuam com aquele código, e aí mudar a ordem de precatório, só para dar um exemplo mais concreto do que eu estou falando. Então, uma das diretrizes do CNJ sobre isso é você não ter programas particulares. Aliás, se vocês me permitirem, eu queria contar uma história bem breve. Nos Estados Unidos já se utiliza de inteligência artificial já há mais de uma década, né? E tem tribunais que utilizam da inteligência artificial, inclusive, para a questão de fixação de pena no caso de crimes. Tá? E aí o que aconteceu? Teve uma pessoa que cometeu um delito, e aí essa pessoa ela recebeu uma pena muito alta. Tá? E por coincidência, no mesmo dia, uma outra pessoa que tinha cometido um delito bastante similar, nas mesmas circunstâncias, coisa e tal, recebeu uma pena muito menor. Aí essa pessoa entrou com uma ação contra o tribunal, dizendo assim, tribunal, a minha pena foi mais alta do que a pena de outras pessoas. Por que a minha pena foi mais alta? E o tribunal respondeu, porque o algoritmo indicou que você tinha um alto potencial de reincidência e, por isso, recomendou que a sua pena fosse maior. Tá, mas por quê? E aí o tribunal disse, não posso revelar porque isso está ligado ao código-fonte e o código-fonte pertence a uma empresa privada. E isso foi até a Corte Suprema dos Estados Unidos, essa discussão. E no meio desse trajeto, se descobriu que o programador, porque esse programa foi feito por um programador que se desligou da empresa. E esse programador foi contactado por um grande jornal americano e ele disse, olha, a gente faz a programação de acordo com a orientação que a gente recebe. Tá, e qual era a orientação? Pessoas negras e latinas têm pena maior. E era exatamente o caso dessa pessoa. Essa pessoa era uma pessoa negra. Outro aspecto que era considerado na fixação da pena é o local onde a pessoa morava. Em suma, o programador recebeu os preconceitos através de desorientações de como deveria fazer a programação, transformou aquilo no logaritmo
e a máquina, né, o sistema, passou a emitir decisões preconceituosas. Então, você ter um programa que é desenvolvido pelo próprio tribunal é fundamental para que você possa ter o controle sobre como aquilo vai ser programado, se aquilo tem alguma brecha, se aquilo tem... imagina, além desses aspectos que eu estou colocando, tem outros aspectos que você acaba ficando preso à empresa. Então, se tiver algum problema, não sei se vocês souberam, mas desde o final de semana, houve um apagão no CNPq, no que trata das ciências aqui no Brasil. O currículo Lattes está fora do ar. Houve uma pane geral. E segundo as informações não confirmadas, parte das informações se perderam porque eu não tinha backup desde 2018. Então, olha a importância da informação, da tecnologia em todos os processos. Isso também na justiça. Outra diretriz que trabalha o CNJ é que todos os mecanismos de informática, de inteligência artificial, possam ser sincronizados entre os tribunais. Porque a ideia, no futuro, é que você tenha todos os tribunais falando a mesma língua. Né? Eu tenho um amigo meu que é advogado, e eu me lembro que a gente foi almoçar, isso bem antes da pandemia, a gente foi almoçar, e aí a gente sentou na mesa, ele foi tirando celular, tirou carteira, não sei o quê, e aí tirou um molho de chaves que tinha uns 5 tokens. Aí eu falei, o que é isso? Ele falou, não, é porque eu advogo em Brasília, eu advogo em São Paulo, eu advogo não sei mais aonde. Então, cada tribunal tinha um token. Tinha um assinador diferente, os tribunais têm sistemas diferentes. Né? Então, isso é, do ponto de vista de integração de informações, isso não é positivo, isso não é uma coisa boa. O ideal é que todos os tribunais falem a mesma língua do ponto de vista de informatização. Então, o CNJ está trabalhando nessa diretriz para que, no futuro, você tenha uma comunicação plena. Até porque, a partir do momento que você possa falar mesmo comunicação, você vai ter, por exemplo, cooperação jurídica feita, ou seja, juízes cooperando entre si de uma maneira muito mais fluente. Você vai ter compartilhamento de informações. Você vai ter uma série de mecanismos que vão ser muito importantes para o funcionamento da justiça no futuro. E aí, só para destacar um pouquinho, porque talvez essa minha fala esteja um pouco abstrata, eu sei, né? Porque, enfim, eu estou apresentando alguns conceitos, mas eu queria dar um exemplo que eu acho um exemplo muito interessante, que é um exemplo que vem do Tribunal de Justiça de Roraima, que é o chamado Sistema Mandamus, que é um sistema de cumprimento de mandados por oficiais de justiça, que foi até premiado pelo Inovari, que é uma instituição que premia iniciativas relacionadas à justiça. E esse programa é um programa interessantíssimo, porque ele faz o seguinte: quando o juiz, no processo eletrônico, diz assim, cite o réu, automaticamente vai uma informação para esse sistema. Com essa informação, o próprio sistema busca no processo eletrônico o endereço do réu, que está indicado nos autos. E as informações daquele réu, CNPJ, nome do pai, da mãe, endereço, blá, blá, blá. A partir dessas informações, o próprio sistema consulta o banco de dados do tribunal para ver se aquela pessoa tem outros endereços cadastrados no próprio tribunal, se aquela pessoa tem outras demandas em curso no tribunal, e consulta endereços externos, Serasa, SPC, empresas de concessionária, etc, etc. E aí, o que esse sistema faz? Ele diz o seguinte, olha, a maior probabilidade é que essa pessoa realmente resida nesse endereço. E aí ela já vai e direciona para a central de oficiais de justiça para cumprir aquele mandado. E aí, além disso, eles fazem geoacompanhamento do mandado. Quando o mandado é cumprido positivo, volta a certidão, o próprio sistema já comunica nos autos do processo eletrônico. Automaticamente gera uma certidão digital com a imagem que foi coletada pelo oficial de justiça e integra isso no processo eletrônico. Se o mandado é negativo, o próprio sistema já identifica, se tiver essas informações, outros endereços onde aquele mandado pode ser cumprido, já encaminha para o oficial correspondente, já certifica que a primeira diligência foi negativa. Tudo isso em tempo real. Ou seja,
o juiz manda citar às 2 horas da tarde, pode ser que às 2h15 o oficial de justiça esteja saindo para cumprir aquele mandado. Então, isso é só para mostrar um exemplo da importância que esses mecanismos de inteligência artificial podem trazer em termos de ganho para o funcionamento da justiça. Nós temos um outro modelo, eu também não quero me estender muito nessa minha fala inicial, mas só para fechar essa fala inicial, até porque eu quero interagir com vocês. Fica à vontade, fica à vontade. Existe um modelo que é o sistema Sinapse, que é muito interessante. Ele gera modelos de manifestações a partir de um banco de dados gerados pelo próprio tribunal, para que a pessoa que está tocando o processo, o sistema ele identifica. Olha, normalmente, quando se recebe uma petição inicial, quando chega uma petição inicial, certo? Essa petição inicial autuada, etc., e abre vista para o magistrado. Então, o magistrado já recebe um portfólio de modelos de decisão que naquele tipo de ação são comuns. E aí o magistrado ele já pode, em cima daquilo, extrair um modelo de decisão, que é um facilitador do trabalho do magistrado. Sendo que esse modelo de decisão ele está sendo sempre atualizado. Se tem um ato normativo do tribunal relativo àquele despacho, aquilo já fica linkado. E aí o magistrado já sabe, né? E, o tribunal decidiu alguma coisa a respeito desse tipo de ação. Então, se tiver um IRDR, aí tem uma decisão sobre isso, que o sistema identifique como importante o magistrado, naquele momento, saber, ele já faz um link ali, já dá uma espécie de um alerta, né? Então, isso, e aí é importante, eu quero depois conversar isso com vocês, isso é muito importante, o próprio Álvaro falou na exposição dele, que é uma coisa que eu acho que a gente tem que destacar muito, é a questão da atuação humana, o controle de pessoas de todo esse processo. Porque existe também, e isso é um ponto negativo dessas tecnologias, que é a tendência de você deixar a tecnologia levar a coisa sozinha, tá? E o que acontece quando você tem esse tipo de coisa? A partir do momento em que você não tem um controle humano sobre os processos decisórios, ou seja, você cria um modelo de automatização dos processos decisórios, você corre um sério risco de cometer injustiças. E uma injustiça cometida por um computador é muito pior, porque a injustiça cometida pelo computador ganha áreas de perfeição. E aí é muito mais complicado para você questionar. Então, se vem um exame de DNA que diz que você tem 99% de chance do réu ser pai, para você derrubar isso é praticamente impossível. Hein? Mas se você guardadas as devidas proporções, você tiver um modelo decisório que, como no caso que eu ilustrei, diz que aquela pessoa provavelmente vai rescindir, esse modelo decisório é um modelo decisório que passa a ter um grau de confiabilidade que torna aquela decisão difícil de ser questionada. Então, isso que a gente tem que ter um cuidado enorme em termos de automação, em termos de tecnologia, de emprego de inteligência artificial no âmbito do Poder Judiciário. Ô Felipe, vou aproveitar esse seu gancho, porque eu já estava até com uma certa ansiedade de até mesmo de te interromper, porque na verdade é absolutamente compreensível, né? E digno de aplausos e incentivos todo esse aparato tecnológico que vem com a finalidade de ser um facilitador no que se refere à celeridade, né? Esse sistema de Roraima que você falou é uma coisa maravilhosa, né? O juiz já dá o CITES, aquilo, efetivamente se poupa dias de trabalho, isso dá uma redução de custo financeiro, dá uma celeridade que todos esperam. A questão da uniformização dos sistemas informatizados entre todos os tribunais para viabilizar uma prática da advocacia também de maior qualidade e celeridade e, ao mesmo tempo, a comunicação entre os tribunais. Tudo isso realmente impressiona e acredito que, se houver resistência, vai ser uma resistência muito mínima e muito sem fundamento.
Mas, como você disse, a minha preocupação no que se refere à inteligência artificial, e eu confesso que eu desconhecia esse exemplo norte-americano, está justamente aí. Entregar a ela o processo de tomada de decisão. Porque, efetivamente, nisso aí nós vamos correr risco não só de injustiças, mas também da retirada do protagonismo à pessoa humana, principalmente em processos judiciais. Ora, se você tem aí um portfólio de decisões e você, como magistrado, vai escolher aquilo que o computador lhe ofereceu, é uma coisa. Mas você se submeter, e me espanta como o tribunal americano permitiu esse tipo de coisa, porque, por exemplo, dosimetria da pena, eu acho que é uma coisa que, pela cultura brasileira e pelo nosso ordenamento jurídico, jamais seria entregue a uma inteligência artificial, né? Porque ali existe análise subjetiva de quem julga para o julgado, ou seja, de homem para homem. Homem eu estou falando no sentido geral, ou seja, ser humano em relação ao ser humano. Se a gente começa a permitir interferência da inteligência artificial naquilo que é essencialmente e principalmente humano nas tomadas de decisão, não é só a injustiça, eu acho que é a falência de toda a sociedade, porque a gente se torna escravos do computador, né? Grosseiramente falando. Então, a minha pergunta é: se essa experiência realmente teve nos Estados Unidos e os Estados Unidos estão aceitando essa interferência, você acha que ela pode chegar ao Brasil a esse nível? E só para apimentar a sua pergunta, eu posso até mandar, eu tenho um texto sobre esse caso, especificamente tratando desse caso, eu posso depois enviar para vocês lerem, porque é um caso bem interessante. Só para apimentar essa pergunta, sim. Na verdade, o Tribunal de Wisconsin, que foi onde ocorreu esse fato em primeira instância, ele não sabia de como o sistema tinha sido programado. O sistema tinha sido programado 100% pela empresa. O que piora a situação. Ou seja, quando foi dito assim, quando o preso, né, o preso pediu, olha, eu quero saber quais são os critérios. O tribunal disse que não podia revelar. Ele não disse que não podia revelar por algum motivo pessoal. Ele disse que ele não podia contratualmente revelar, porque ele tinha um contrato com a empresa. E para revelar, ele precisaria revelar o código-fonte. O código-fonte pertencia à empresa. E o próprio tribunal não tinha participado da formação, da programação daquele sistema. Ele delegou essa para a própria empresa, e a empresa, que não era uma empresa especializada em direito, era uma empresa que trabalhava, que fazia processos semelhantes para educação, para escolas, para o meio acadêmico, digamos assim. O que a empresa fez? Consultou casos anteriores daquele tribunal para servir de base, e aí pegou assim o perfil da pessoa, olha, essa pessoa negra teve uma pena alta, então vamos estabelecer isso como critério diferenciador. Então foram programadores que não eram da área do direito que fizeram essa programação. E o tribunal não tinha acesso às informações, só teve acesso às informações quando vieram a público, por meio desse jornal que divulgou essa notícia, que divulgou eles chamam de blow whisper, eu não me esqueci como é que é em português, é a pessoa que trabalha dentro de uma empresa e revela um segredo da empresa. Eu esqueci o nome disso. Mas, enfim, a pessoa que estava dentro da empresa, que se desligou da empresa, que contou, olha, eu participei da programação, não sou formado em direito. Tá? Então, isso é uma coisa muito importante. Nós não temos a tradição cultural de permitir esse tipo de coisa. Não só porque os nossos magistrados têm uma formação cultural muito diferente dos magistrados norte-americanos, aqui, com todo respeito ao sistema norte-americano, parte dos magistrados são eleitos, então existe eleição para magistrado. Então, existe também uma questão de produtividade do magistrado, que está ligada à questão vencimental. Então, tem uma série de aspectos que o direito norte-americano, de certa forma, são mais férteis para esse tipo de situação. Mas mesmo lá nos Estados Unidos, isso aconteceu tem mais de 10 anos. Esse fato aconteceu tem mais de 10 anos. Muita coisa mudou de lá para cá. Muita coisa mudou.
Então, o mesmo tribunal, ele rompeu, depois desse fato, o tribunal rompeu o contrato, desenvolveu um programa próprio, com programação, juízes que passaram a ser os orientadores da programação. Então, você teve um efeito positivo nisso. Eu acho que a gente deve aprender com esse tipo de situação. Então, se você tem a possibilidade, como você falou, tem várias decisões aqui para o magistrado escolher, tá? Você tem que, de alguma maneira, criar um gatilho para que aquilo não seja feito de forma automática. Aquilo seja feito através de um processo decisório e que não... Porque eu vou fazer um paralelo aqui com o Brasil. Não sei se vocês sabiam. E é um dos temas que eu separei aqui para conversar com vocês, se a gente tiver tempo para isso. Existe no Brasil já há alguns anos chamado plenário virtual. E o STF tinha uma regra regimental que dizia o seguinte: aberto o plenário virtual, se o magistrado não se manifestar, o magistrado, né, abre... Só para explicar para as pessoas, o que é o plenário virtual? Eu sou ministro de um tribunal superior, eu tenho um processo que eu vou julgar. Eu coloco aquele processo em plenário virtual. No plenário virtual, eu vou colocar como se fosse um e-mail que eu coloco para várias pessoas se manifestarem sobre aquele conteúdo. Então, eu boto o meu voto, boto o relatório, boto o meu voto e aguardo a manifestação dos colegas por meio eletrônico. No final, faz-se a junção dessas manifestações e aí sai o resultado. Isso é o chamado plenário virtual. Tinha uma regra no STF que dizia que, se o magistrado não respondesse, presumia que ele aceitou o voto do relator. Em alguns processos aconteceu exatamente isso. A votação, entre os julgadores votantes, contaram-se julgadores que não se manifestaram tempestivamente e que aí presumiu-se que ele tinha concordado com o relator. Foi uma grita do ministro Marco Aurélio que provocou uma alteração nesse regimento interno e que, de certa maneira, conseguiu resolver essa situação. Hoje, o plenário virtual ele depende da manifestação dos magistrados. Então, a votação só é concluída quando os magistrados efetivamente se manifestam. Então, isso é um exemplo da importância de você estabelecer. E aí, existe uma questão, que é uma questão que todo mundo que trabalha com tecnologia fala, que é a questão da ética na utilização da inteligência artificial. É uma coisa, assim, muito importante. E como nós, não só o Brasil, mas o mundo todo, nós passamos por um choque decorrente da pandemia. E esse choque acelerou todos os processos tecnológicos. Alguns estudiosos dizem que a gente acelerou em 10 anos. Outros dizem que até mais. Tá? Então, por exemplo, posso dar um exemplo da Defensoria Pública. Defensoria Pública, eu, lá em Jacarepaguá, atendia por semana 70 pessoas presencialmente. Em média, mais ou menos. Períodos de mais, períodos de menos, mas em média, 70 pessoas por semana. Presencialmente. Tá? E praticamente não tinha atendimento virtual. Com a pandemia, nós passamos a adotar WhatsApp, e-mail e telefone. Com isso, o meu atendimento semanal hoje não chega a 4 pessoas. Então, hoje, os meus assistidos na Defensoria Pública são assistidos essencialmente por WhatsApp. O WhatsApp representa hoje mais de 80% do meu atendimento, que era 95% ou mais feito presencialmente. A pessoa tinha que ir lá na Defensoria Pública. Normalmente, por exemplo, um caso clássico, inventário. Eu apresento as primeiras declarações, eu tenho que coletar a assinatura do inventariante e dos herdeiros. Às vezes, esse processo levava meses. Hoje eu envio o documento, a pessoa imprime esse documento, a pessoa colhe essas assinaturas, junta os comprovantes, as identidades, tudo mais, eu colhe as assinaturas, tira a foto e manda para mim. E eu vou e dou entrada nisso, eletronicamente. Então, isso são exemplos e exemplos de ferramentas que foram introduzidas. Então, a gente passou por uma avalanche tecnológica. E no meio de uma avalanche tecnológica, às vezes fica difícil de você criar padrões éticos de como você deve lidar com as questões. Né? Eu brinco, né? A minha filha está tendo aula online. Né? E ela tem aula online, ouvindo música e mexendo no computador.
Aí eu falo, filha, olha só, é impossível você estudar ouvindo música e passeando na internet. Não tem como. Não, dá, pai, não sei o que, coisa e tal. Então, eu tive que virar para ela e falar assim, olha só, se você for passear na internet com coisas relacionadas ao que você está estudando naquele momento, ok. Se não, não pode. E acabou música durante a aula. Então, eu tive que estabelecer padrões éticos de utilização de uma ferramenta tecnológica. E aí eu confesso que ela deve burlar isso direto, mas fica só entre nós, por favor. Tá? Mas, Felipe, eu queria te fazer uma pergunta, pegando o teu gancho. Eu já vou só concluir. Por favor. Então, o nosso grande desafio é exatamente isso. No meio dessa tempestade tecnológica, virar e falar assim, opa, o navio assentou, beleza, agora vamos estabelecer alguns padrões éticos de como essa tecnologia tem que ser aplicada. Perfeito. Aliás, antes da pergunta, eu quero dizer que eu concordo integralmente com o que o doutor Álvaro falou, e acho que o que a tecnologia vai ajudar na tomada de decisão, pegando o exemplo, por exemplo, do magistrado, quando dá o despacho para analisar, enfim, decidir, a exemplo do que já há hoje. Os advogados, os defensores, os juízes, eles lançam mão da jurisprudência, muitas vezes, para exemplificar a sua peça, a sua sentença, a sua inicial, a sua contestação. E eu acho que a tecnologia ela vai contribuir muito mais na velocidade de dar informações, parâmetros, para que, por exemplo, o juiz, o tribunal, decida dentro daquele universo, mas não vai jamais dispensar a análise humana, no caso, do exemplo aqui que eu estou dando do juiz, no caso concreto. Então, concordo integralmente com o que ele falou. Não vejo outra forma, por mais que a tecnologia... depois até... A pergunta que eu quero fazer é a seguinte, porque eu fui fazer essa pesquisa para o nosso debate hoje, fiz uma pequena, rápida pesquisa. Você falou aí do CNJ, já são utilizados pelo CNJ e STJ, pelo menos o que eu pesquisei, 3 softwares, 3 plataformas, não sei nem bem o nome da plataforma, Sócrates, Atos e eJuris, você deve saber. E eu fiquei impressionado com o universo de coisas que cada um deles faz. É impressionante, a gente pode trocar uma ideia depois, você falar para a gente também. Eu fiz algumas anotações. Mas a pergunta que eu quero te fazer, claro, sempre ouvindo também a opinião do doutor Álvaro, na conciliação, talvez, interessante isso, talvez para um processo, e até para tentar, no caminho do que hoje se fala tanto da desjudicialização em várias áreas, né? A gente fala muito da saúde, porque é minha praia, mas em outras áreas, né, do direito, a desjudicialização e a tentativa de eliminar a sobrecarga do tribunário, chegar ao maior número possível de conciliações. Me parece, e eu não sei falar bem dessa questão de algoritmos, mas me parece que para conciliações poderá ser muito útil e já deve estar sendo usado em algum nível. Tu pode falar um pouquinho para a gente sobre isso? Posso sim, claro, com todo prazer. O que acontece? Aí eu vou puxar só um pouquinho de sardinha, um pouquinho de brasa para minha sardinha, se vocês me permitirem. Eu, recentemente, foi alterada a Lei dos Juizados Especiais, a Lei 9.099, para permitir as chamadas conciliações virtuais. E uma das grandes críticas, né, eu acompanhei essa lei desde o seu projeto, porque ela foi apresentada pelo falecido professor Luiz Flávio Gomes, que era deputado e apresentou esse projeto, acompanhei desde o nascedouro, sempre fui um entusiasta, mas uma das grandes críticas que esse projeto, depois se transformou em lei, recebeu, é o fato dele não ter previsto mecanismos de resoluções online de disputas, que é uma tradução literal do que tem no direito estrangeiro, chamado Online Dispute Resolution, tá? ODR. O que são essas ODRs? São técnicas, né, que podem ser utilizadas por meio de plataformas, sistemas ou aplicativos, onde você consegue solucionar disputas, né, por meio da comunicação entre a parte, ou da mediação, ou da conciliação de um terceiro, que pode ser até o sistema, pode ser até o próprio computador mediando isso, para chegar a acordos. Então, vou dar um exemplo bastante interessante. Na administração federal, nós temos a plataforma chamada consumidor.gov. Como é que funciona isso? Você tem algum problema com o fornecedor.
Aí você vai lá na plataforma e vê se o fornecedor está cadastrado na plataforma. Se ele tiver cadastrado, você pode apresentar uma reclamação. E aí vai iniciar uma espécie de um processo. E nesse processo eu fico com um link direto com esse fornecedor, dizendo, olha, eu comprei um produto seu, tal, e ele não funcionou. Estou insatisfeito com ele. Aí ele vai, me manda o código, me manda a nota fiscal, me manda não sei o quê. Aí eu mando as informações. Tudo isso online, tudo pela plataforma, sem intermediação de pessoas, só o sistema coordenando. E aí vai até que chega um determinado ponto em que, olha, por exemplo, eu já me utilizei dessa plataforma e consegui resolver um problema. Né? Eu tinha feito uma reserva de um voo que foi cancelado por causa da pandemia. Passou-se o prazo e eu falei, não, eu não quero mais a passagem, eu quero receber a restituição. E a empresa dizia que eu só podia remarcar, eu não poderia receber a restituição. Aí eu fui na plataforma online, entrei, criei uma disputa online. Essa disputa foi resolvida online pelo próprio sistema. A empresa me mandou o texto do acordo, eu assinei digitalmente, remeti de novo para a empresa formalizou e restituiu o valor. Então, isso é um exemplo desses mecanismos de disputa online. Isso poderia ser aplicado na justiça. Hoje, a gente tem nos juizados a conciliação virtual, que é ótimo. Mas a lei exige o que a gente chama de conciliação sincrônica. O que significa isso? A conciliação tem que ser ao vivo. E isso gera problemas. Por quê? Porque quando você tem uma conciliação ao vivo, as pessoas têm que estar logadas ao mesmo tempo. As pessoas têm que interagir ao mesmo tempo. E pode ter problema de sinal, enfim, uma série de problemas. Quando você tem uma conciliação não sincrônica, ou seja, uma conciliação que se protrai ao longo do tempo, você pode ter um diálogo. Né? Então, qual seria a minha lógica? No juizado, a partir do momento que o réu está citado, abre um link que poderia ser hospedado no próprio site do tribunal, que poderia ser hospedado no próprio mecanismo de acompanhamento processual, aquele que a gente vai para checar o andamento do processo, e ali você clica ali e você entra em disputa online, resolução de disputa online. E aí o réu pode virar para o autor e falar assim, autor, vamos resolver isso aí por um acordo? Tá, o que você oferece? Eu ofereço X, tá, pum. E aí, esse acordo estaria sob a tutela da justiça. Ou seja, poderia ser que nem chegasse na audiência de conciliação. Ou seja, a data da audiência de conciliação seria uma data limite para essa negociação online. Se não houve negociação online até ali, tenta-se a conciliação sincrônica. Tem acordo? Não tem acordo? Não tem acordo, então beleza, a partir de tocar o processo. Então, isso seria um elemento facilitador fundamental, é uma ferramenta fácil, existem mecanismos gratuitos para isso, existem, claro, como eu disse, o ideal é que o próprio tribunal desenvolva esses mecanismos. Tá? Existem mecanismos, sistemas que são oferecidos gratuitamente para fazer esse tipo de coisa, tá? Que você pode utilizar como modelo, e isso facilitaria muito, principalmente no juizado, onde boa parte das demandas são consumo. E aí você teria o próprio sistema, né, mediando esse acordo. O sistema viria ali, por exemplo, o sistema ele pode ser ensinado a identificar palavras que sejam consideradas palavras de pressão. E aí chamar a atenção. Então, por exemplo, se a empresa escreve assim, se você não aceitar, depois vai ser pior. O sistema pode ser treinado, né, programado, seria o termo correto, para identificar esse tipo de expressão e dizer, olha, isso é uma pressão ilegítima. E aí pedir para uma pessoa humana, uma pessoa humana é ótimo, né? Uma pessoa né, poder intervir naquele caso, poder dar uma supervisão naquela mediação. Então, o portfólio de situações que a gente tem aí à nossa frente são enormes, né? E isso poderia, sem dúvida nenhuma, ajudar a gente a lidar com esse número gigantesco de demandas que são propostas diariamente sempre na justiça. Ô, Felipe, se você me permite uma observação, eu sou um entusiasta das questões de solução dos conflitos por vias alternativas, notadamente conciliação, mediação, até porque, na minha experiência como magistrado, eu sempre tentei fazer o acordo em qualquer circunstância. Ainda que não tivesse a audiência de conciliação propriamente dito, antes de deflagrar a instrução, concitava as partes ao diálogo e tudo mais.
E essa ideia que você coloca, né, que é a questão do diálogo não sincronizado, porque ela me parece absolutamente perfeita na medida em que se cria um verdadeiro diálogo, inclusive com o pensamento, ou seja, oportunizando o tempo de pensar, refletir, e as pessoas hoje estão muito acostumadas com o próprio celular, e isso seria através de uma plataforma de comunicação, aquilo fica registrado, se vai, e acredito que isso possa ter efetivamente sucesso. Só vejo dois problemas aí. O controle do mais forte em relação ao mais fraco, da sua imposição, mas você disse que o próprio sistema tem como coibir isso, né, através de coisas. E a outra é mais uma questão mais cultural, que é porque, infelizmente, o brasileiro é muito beligerante. E se ele não tiver na presença de uma terceira pessoa que, que venha a mostrar que existem outras alternativas de solução que não aquela que ele colocou como a justa, complica. Então, você não acha que, para que a gente possa ter 100% de eficiência em processos de conciliação por via eletrônica, também não passaria por uma mudança educacional, não só da população, mas aí me permite, dos próprios advogados, que também, né, foram educados, e aí não é culpa deles, porque a formação universitária nossa é formar o profissional para brigar no tribunal, né? Então, isso tudo acho que dependeria muito. E por que eu estou dizendo isso? Porque na minha experiência como magistrado, às vezes eu vejo assim, discussões que estão se tornando intermináveis, exemplificando a grosso modo. A pessoa reconhece que tem que pagar uma indenização a título de dano moral, e ela oferece 5, e a outra fica no 8. Ninguém é capaz de falar, vamos encontrar uma solução conciliatória entre 5 e 8. Essa pessoa sou eu, juiz, completamente fora, que virou, não vai ser 5 e nem vai ser 8. 3 é a diferença, vai ser 6,5, porque aí está atendendo à pretensão de ambas as partes. Mas se deixar as partes por elas mesmas, não chegam. Então, na sua linha de raciocínio, nessa solução eletrônica, vamos assim dizer, não seria também imprescindível a presença de um conciliador ou mediador, justamente para encaminhar as conversas, para que se possa chegar de uma maneira mais eficaz a uma solução amigável? O que você acha? Antes de responder essa pergunta, eu posso só trazer um dado curioso. Teve uma empresa japonesa que desenvolveu um programa para esse tipo de conciliação. E ela foi acusada de sexismo porque ela tinha uma imagem, que era uma imagem gerada por computador, de uma conciliadora virtual. E essa imagem era inspirada na Angelina Jolie. Então, essa empresa ela foi considerada sexista, porque tá lá associando coisa e tal, e ela tentou demonstrar em números que quando colocava um homem, porque a imagem padrão que eles utilizaram é um homem de terno, né, um homem sério, não sei o quê, o número de acordos era menor. Quando botava Angelina Jolie para fazer uma imagem parecida, o número de acordos era maior. Mas isso é só uma curiosidade, um dado para a gente trabalhar. Dentro dessa linha, eu concordo plenamente com o que você colocou, Álvaro. O que acontece é o seguinte, dentro dessa proposta, que eu cheguei até a encaminhar essa proposta, era o seguinte, a partir do momento que o réu está citado, abre um mecanismo online de resolução de disputa. E esse mecanismo vai sendo desenvolvido. Se a empresa vira e fala assim, olha, não quero acordo, não tem linha de acordo, então fecha esse canal é formalmente encerrado e o processo segue normalmente como seguiria. Né? Se existe um diálogo, o que acontece? E não há o acordo, mas existe o diálogo, esse diálogo ele é preservado e no momento da audiência sincrônica, com o conciliador ou com o juiz ou com a pessoa que seja preparada para isso, aquele é o limite do lapso temporal onde vai ser tentada a conciliação. E naquele momento, o conciliador vai ter acesso àquele diálogo. Então ele vai ver lá que alguém chegou no 5, alguém propôs o 8, alguém pediu o 8, não sei o quê, e aí entra o fator humano para tentar, diante da presença das partes, fechar algum conceito.
Então, isso que você falou casa perfeitamente com a minha proposta, porque é o seguinte, se o réu fala assim, eu dou 8 para você, 8 salários mínimos de indenização, você aceita? O autor, eu aceito. Acabou, não precisou da pessoa, da intervenção humana. Né? Mas se ele fala assim, eu ofereço 8, e o autor fala, eu quero 10, chega no momento que é o momento da conciliação verdadeiramente, aquele que onde você vai ter uma audiência, ainda que virtual, o conciliador vai ter acesso àquela negociação e ele vai poder virar e falar, vamos tentar não chegar no 9, não dá para chegar no 9, você não pode poder abrir, e aí entra o elemento humano. Então, eu acho que, e isso é uma síntese do que eu penso a respeito dessas tecnologias, é isso. A gente tem que casar a tecnologia com o elemento humano, para tirar o que é melhor de cada um. Né? Então, com isso, a gente consegue desenvolver padrões que possam ser replicados, e aí replicados de maneira bastante significativa, para permitir no futuro que você tenha um conciliador virtual, que reproduza o comportamento humano, como não lá, talvez como Angelina Jolie, né, não nesse sentido, mas um que tenha, que a máquina veja como o juiz concilia, e aprenda a como conciliar. E aí, a partir disso, você gera um conciliador virtual. Se esse conciliador virtual não conseguir resolver o problema, vem um conciliador humano e fecha aquilo para tentar, aí sim, fazer uma adequação. Como eu disse, Alex, as questões aí são tão abrangentes, você Sim. pode ensinar a máquina a tomar cuidado para não ter pressão. Você pode ensinar a máquina a fazer sugestões por ela mesma. Então, você pode, por exemplo, esse tipo de demanda, você pode cadastrar aquele tipo de demanda e gerar, a partir daquele cadastro, uma informação no sistema sobre como o tribunal está decidindo naquelas causas, para que o conciliador virtual possa, de alguma maneira, orientar. Olha, não adianta pedir 20 salários mínimos, porque nesse tipo de causa o tribunal não está dando 20 salários mínimos. Então, você teria ali um dado objetivo. Claro, feito de uma maneira que não seja uma maneira impositiva, né? Com jeitinho, mas isso jeitinho, com ética. Com ética, exatamente. E esse é o ponto, talvez a coisa mais importante. Se eu puder, se você falar assim, Felipe, você falou alguma coisa de útil hoje, o que eu acho que seria útil hoje é falar isso aí, é isso. A gente tem ferramentas, a gente tem interesse, a gente tem uma situação extremamente favorável. Nenhum judiciário do mundo tem o volume de processos que a gente tem. Nenhum. Poucos juízes no mundo têm a carga de processos que a gente tem. Pouquíssimos. O último levantamento deu 78 milhões de demandas. Processos em curso, exatamente. Processos ativos, tá? Não, fora os processos em arquivo provisório e arquivo definitivo. Processos ativos. Né? Só para se ter uma comparação, na Alemanha, há alguns anos, era 7 milhões, 8 milhões. A Alemanha. Né? Então, o nosso judiciário é, talvez, no mundo, um dos campos mais férteis para abraçar a tecnologia. E a gente já está abraçando a tecnologia. Com certeza. É isso que está, Felipe, porque realmente isso tem muito a ver com a cultura de judicialização e de beligerância. Porque, na verdade, e você sabe disso melhor do que eu, por vezes eu tenho que me debruçar sobre um processo, porque eu tenho que encontrar uma prestação jurisdicional, mas a gente tem certeza que aquilo não era para estar ali. Não era para estar ali, porque o meu custo hora, vamos assim dizer, né, assim como o seu e o do advogado, não compensa aquilo estar ali. Então, mais do que assim, temos que desenvolver as tecnologias até para filtrar o que realmente vai para o Poder Judiciário. Né? E aí eu acho que também passa até por uma reforma da mentalidade do legislador no que se refere a coibir a entrada do judiciário a qualquer custo, sem ferir a Constituição. Mas basta criar, por exemplo, a prova de que um sistema como esse foi previamente tentado. Ou seja, para você entrar, falar com o juiz, primeiro você tem que passar por essa plataforma aqui para ver se vai ser possível ou não. Porque aí a gente vai diminuindo, né? E vai tendo melhores condições. Eu não sei, eu estou divagando aqui. Mas... Quer ver o que me ocorreu aqui agora, nesse nosso papo? Nas execuções.
como que poderia, em muitos processos de execução, né, agilizar a inteligência artificial, contribuir, de novo, a figura, eventualmente, de um conciliador lá na frente, mas como poderia agilizar nas execuções, quantas execuções às vezes se arrastam, porque pela ausência, exatamente, o diálogo, a ausência de ferramentas que possam proporcionar com mais celeridade esse diálogo entre as partes, né? Deixa eu fazer só um paralelo aqui, e nós já estamos... Olha como o papo é maravilhoso. Ouvi o Felipe, aliás, né, doutor Álvaro? Ouvi o Felipe, maravilhoso. Não é rasgação de seda, não. Maravilhoso te ouvir. Mas, você vê, já estão quase 1 hora aqui de live. Deixa eu só fazer um parênteses para o pessoal da saúde, porque a gente tem um número muito grande de seguidores da saúde, médicos, enfermeiros, e que, é claro, podem estar, em alguns termos que nós estamos usando aqui, eles estão boiando um pouco. Vou até traçar um paralelo. Não sei se vocês sabem, doutor Álvaro, eu acredito que saiba, convive muito também na área médica. Você, Felipe, não sei se tem essa vivência. Você sabe que é uma reivindicação antiga, muito antiga, dos médicos, e em especial dos médicos que atuam no SUS, no serviço público, de uma integração, e isso tem tudo a ver também com a inteligência artificial, de uma integração dos prontuários. Eu fui atendido hoje na UPA da Cidade de Deus, daqui a 3 meses, sei lá, sofri um acidente, entrei no Hospital Getúlio Vargas, e ter um sistema integrado, né, dos prontuários, para que o médico de qualquer lugar possa saber onde eu fui atendido, o que eu tenho, qual a minha patologia. Isso aceleraria muito o atendimento. Então, é um exemplo que a gente pode dar aqui para o pessoal da saúde, como que a inteligência artificial é importante para, quem sabe, essa reivindicação antiga da classe, né, seja um dia concretizada. Isso é inteligência artificial pura, né? Com certeza. E eu acabei, o Álvaro me fez um gancho, eu ia chegar nesse gancho, eu acabei me perdendo no raciocínio. Só uma coisa importante. Então, a gente tem que desenvolver o parâmetro ético, criar uma cultura para lidar com a tecnologia dentro de um aspecto ético. E nisso passa também criar uma cultura de resolução consensual dos conflitos. E isso, para mim, tem um ponto-chave, um ponto de inflexão: mudar os currículos das faculdades de direito. Hoje, a gente tem uma estrutura curricular que não prestigia, que não estimula, né? E eu sei que isso está mudando, algumas faculdades já estão com alguns projetos bastante interessantes, eu conheço alguns projetos bastante interessantes, mas o fato é que, por exemplo, todos nós aqui que estamos participando dessa live, quando a gente estudou, a gente deve ter feito escritório modelo, ou estagiado durante a faculdade. E o nosso estágio era permanentemente de litígio, contencioso. Nós éramos treinados para contencioso. Então, eu acho que um ponto de partida muito importante nesse processo todo, que é de mudar a cultura jurídica, é você começar com uma alteração dos currículos das universidades de direito, para que você possa ter nesses currículos, nessas bases curriculares, noções de solução consensual dos conflitos. Que você possa ter laboratórios de treinamento para a solução consensual dos conflitos. E para isso é importante você passar noções de psicologia, você passar noções de oratória, você passar noções de gestão de conflitos, que são umas coisas muito interessantes. Eu fiz um curso no BOP, assim, meio que saindo da nossa área, mas eu fiz um curso no BOP, que na época eu trabalhava no sistema penitenciário, e a Defensoria Pública estava sendo muito chamada para participar quando tinha rebeliões, etc. Normalmente os próprios presos falam: não, eu quero a defensoria, quero o padre, quero o juiz, quero o promotor, quero o repórter. Então, a partir do momento que a defensoria começou a ser chamada nesse processo, a gente foi convidado para participar de curso de mediação. E, gente, esses cursos foram muito importantes para mim, né? O palavreado, o gestual, a forma de... Nossa, coisas assim simples, que você fala assim, olha só, muito cuidado quando você diz a palavra não para uma pessoa que você está em conflito. Porque o não, mesmo que seja uma coisa até favorável para ela, o não soa mal. Então, tenta usar as palavras de uma maneira que não sejam com conteúdo negativo, com conteúdo positivo. Enfim, uma série de dicas muito simples, muito interessantes, que são importantes. Então, eu acho que as duas coisas mais importantes que eu queria pontuar: primeiro, você ter uma preocupação ética com a questão tecnológica,
e a questão tecnológica ser casada com o estímulo, né, a mudança da cultura de solução consensual dos conflitos. Tá? E aí, só para responder a sua pergunta, essa questão da integração dos prontuários é muito importante. E aí eu não vou nem iniciar essa conversa, mas esse compartilhamento dos prontuários tem que ter muita atenção com a questão da proteção de dados. Da mesma forma, a justiça, a ideia da justiça, a diretriz da justiça, e isso é uma coisa que não foi muito destacada no CNJ, eu acho que precisa o CNJ ter atenção, com a proteção de dados. Então, eu posso ter acesso a uma série de informações que o próprio judiciário produz, né? E eu me lembro que o Tribunal de Justiça de São Paulo parece que gera, por mês, 13 ou 14 terabytes de informação, que é uma quantidade, assim, absurda de informações. Então, o Tribunal de Justiça de São Paulo gera informações, os tribunais geram informações, eles gerem informações, né? O tribunal, a justiça trabalha com informação. O processo nada mais é do que um catalisador de informações. Então, você ter a reunião dessas informações é muito importante para diversos fatores. Então, imagina o seguinte, só para citar um exemplo, a violência doméstica no estado do Rio de Janeiro, o lugar que mais aumentou durante a pandemia foi em São Gonçalo. Aí você fala assim, tá, da onde você tirou isso? O próprio Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro identificou isso. Como? Nos seus os dados que o próprio tribunal gera. Então, o que isso permite ao tribunal? Traçar o que a gente chama de data driving. O que é data driving? É uma estratégia a partir dos dados que você coleta, principalmente quando são dados massivos, chamados de Big Data. Então, eu posso crescer o número de violência doméstica em São Gonçalo. Eu posso designar um juiz, ou serventuários, ou pedir o que não entrem de férias naquele local. Enfim, eu posso criar estratégias, porque eu sei que ali tem um foco que precisa de atenção. Né? E aí, em cima dos dados, eu preciso, por exemplo, tem uma empresa que está dando vários golpes porque ela está sendo muito acionada no Poder Judiciário. O próprio sistema pode ser treinado para coletar essas informações e falar o seguinte, opa, essa empresa aqui está dando problema. Essa empresa está gerando processos semelhantes. Então, você pode, em cima disso, criar um IRDR. Em cima disso, você pode fazer um incidente de assunção de competência. Em cima disso, você pode, por exemplo, designar juízes especiais para tratar desse caso. Você pode pedir cooperação judiciária para concentração de processos. Você pode fazer compartilhamento de dados. Então, essa empresa, um juiz descobriu que essa empresa tem um bem que outros juízes não conseguiram descobrir e não estão conseguindo fazer execução. Então, essa informação precisa ser compartilhada. Tá? Então, você tem N possibilidades. Agora, por outro lado, você tem que sempre tomar cuidado com o compartilhamento de dados. Hoje, a gente tem uma situação muito complicada em termos de compartilhamento de dados. Hoje, saiu uma notícia no Estadão de que você teria bancos de dados públicos sendo vendidos na internet. Então, você teria, por exemplo, nós tivemos recentemente o vazamento de quase 150 milhões de usuários, de informações de 150 milhões de usuários. Não por acaso, em seguida, começou uma onda de golpe por WhatsApp. Eu tenho vários grupos de WhatsApp, clonaram meu WhatsApp, pediram dinheiro pelo meu WhatsApp. E por quê? Porque isso é só uma face dessa situação de você ter fragilidade na proteção de dados. Então, esse é também um elemento fundamental na questão do emprego de tecnologia para o funcionamento do Poder Judiciário. Mas, Felipe, se você me permite, isso que você acabou de dizer, fazendo uma transposição para os hospitais públicos, nessa linha de raciocínio iniciada pelo Alex, mesmo considerando a imprescindibilidade da proteção dos dados, e aí falando a respeito do paciente individualmente considerado, mas, da mesma forma que a gente está defendendo a ideia que esses recursos tecnológicos podem descobrir, como descobriu, que em São Gonçalo houve um incremento da violência doméstica a permitir uma política administrativa do tribunal, a designar o maior número de juízes, promotores, e solicitando presença de defensores, ou até mesmo pedindo para não sair de férias, como você sugeriu. Isso também está me passando aqui pela cabeça, se eu tenho uma rede hospitalar integrada
eu vou descobrir que em determinada região, até mesmo por conta de alguma enfermidade endêmica ou de uma particularidade daquele segmento populacional, há uma necessidade de um médico especialista maior do que o outro, porque isso efetivamente acontece, né? Porque vai havendo, numa cidade grande como nossa, não é preciso saber médico, e existem regiões que demandam algum tipo de atendimento mais especializado que não outros, ou em áreas de grande violência, por exemplo, me parece óbvio que os hospitais que ali ficam, que estão perto, necessitam de pessoas com qualificação de atendimento de emergência, de urgência, ortopedistas e assim por diante. Então, mesmo com a preocupação da proteção de dados, a gente consegue extrair dados que não seriam tão protegidos assim, para implementar políticas que venham efetivamente dar mais eficiência a essa questão do tratamento da saúde, notadamente nos hospitais públicos. Você não concorda, Alex e Felipe? Acho que a gente... Aliás, o Felipe pode falar melhor para nós. Na Lei Geral de Proteção de Dados, há um dispositivo que fala sobre isso que o doutor Álvaro trouxe para nós. É realmente muito pertinente essa colocação do doutor Álvaro, né, Felipe? Não há? Existe, com certeza. Existe, inclusive, um regramento específico para dados relativos à saúde, né? E isso pode ser um exemplo da importância, e aí a proteção, talvez do jeito que eu falei, Álvaro, ficou parecendo assim, a proteção não poderia fazer. A proteção, por exemplo, seria você anonimizar esses dados, entendeu? Que aí você pode usar esses em sem identificação das pessoas. Então, por exemplo, tiveram duas discussões muito interessantes em outros países que bateram na Corte Europeia de Direitos Humanos. Uma foi uma questão que ocorreu na Tchecoslováquia, que o poder público, né, queria obter o rastreamento do celular das pessoas que fossem diagnosticadas com Covid, para saber se elas estavam circulando, por onde estavam circulando, se elas estavam cumprindo as determinações de isolamento, etc, etc, etc. E aí isso foi feito, e pessoas que foram rastreadas entraram com ações na Corte Europeia de Proteção de Direitos Humanos para ver se isso haveria violação de direitos humanos. Isso foi um tema bastante interessante. Outro tema bastante interessante é a questão dos prontuários. Em Israel, logo no início da pandemia, pegou-se os prontuários e traçou, porque no início da pandemia, né, até hoje, você tem a questão do problema das comorbidades, né? Então, você traçar a questão do atendimento especializado para comorbidade. E aí você tem a comorbidade, por exemplo, aqui no Brasil, você tem a comorbidade a partir de autoafirmação ou de laudo médico. Você chega lá com um laudo médico e diz, olha, eu tenho tal comorbidade, não sei o que, não sei o que. O governo de Israel, o que ele fez? Ele foi nos prontuários para identificar as pessoas portadoras de comorbidade para poder dar prioridade no atendimento de vacina. E aí isso também foi discutido pela Suprema Corte lá de Israel, se isso serviria ou não a questão da preservação dos dados pessoais. Então, isso são temas candentes, né, que a gente tem que realmente debater. Eu escrevi um artigo, junto com um outro pesquisador, chamado Princípio da Solidariedade Digital. O que seria esse princípio da solidariedade digital? Na Constituição existe o princípio da solidariedade. A Constituição consagra o princípio da solidariedade. E, dentre as vertentes da solidariedade, o que eu defendi no artigo seria a solidariedade digital, ou seja, você espontaneamente compartilhar dados pessoais para orientar políticas públicas, por exemplo. Então, se você tem, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. O meu cunhado, ele teve Covid. E ele passou 8 meses sem olfato e sem paladar. E aí eu estava lendo uma publicação dizendo que você tirar olfato e paladar da Covid era uma circunstância que acontecia, não vou lembrar de dados, vou só arredondar aqui para a gente... Né? Então, vamos dizer, 10% das pessoas que tinham Covid tinham sintomas de perder olfato e perder paladar. Desses 10%, não sei quantos por cento ficavam de 2 a 3 meses com essa característica. Meu cunhado ficou 8 meses. E aí ele entrou num grupo que não dá 1% da população mundial, que são as pessoas que pegaram Covid e ficaram por mais de 3 meses com
a perda de olfato e paladar. E aí ele teve todo um acompanhamento médico. Se ele a partir do momento que ele faz parte de um grupo especial, a situação dele passou a ser interesse médico. E eu penso o seguinte, então ele poderia chegar assim e falar assim, Ministério da Saúde, você gostaria de ter acesso, eu abro mão das minhas informações, eu digo meu médico particular, quais remédios que eu tomei, qual foram os sintomas, quando eles começaram a amenizar, etc, etc, para poder vocês, com base nessas informações, orientar as políticas públicas de tratamento de saúde relacionadas à Covid. Então, o princípio da solidariedade digital, né, teria como um dos aspectos porque hoje, se você quer contribuir, por exemplo, agora está esfriando, né, nós estamos pegando uma frente fria. Eu quero ser solidário, então eu vou lá, vou doar casacos, ou vou doar cobertores, vou doar... Hoje a solidariedade está muito ligada a esse tipo de solidariedade. Você doar informações é um novo tipo de solidariedade. Porque a partir do momento que você doa informações, você está passando essas informações para que elas possam ter um sentido social através da formulação de políticas públicas. E, a partir daí, gerir uma série de outros procedimentos. Como é que o Ministério da Saúde vai descobrir que o meu cunhado teve essa situação extremamente específica? Né? E qual é a importância que essa informação extremamente específica pode ter para a medicina? Qual é a correlação que isso pode desenvolver? Em suma, então é muito importante a gente lembrar que a Lei de Proteção de Dados, ela não é uma lei que assim, é claro que a tônica dela é a proteção, óbvio, mas não é uma proteção a qualquer custo, é uma proteção qualificada. E dentro dessa proteção, a partir do momento que você tem consciência dessa proteção, você pode, inclusive, abrir mão dessa proteção em prol de um bem maior, do prol de um desenvolvimento social. Tá? Então, isso seria uma linha para trabalhar dentro dessa questão que foi suscitada aí pelo Alex. Olha, mestre Álvaro, não sei se você quer fazer alguma colocação a mais, para a gente caminhar aqui para o nosso encerramento, porque eu teria milhões de coisas para falar, explorar o Felipe aqui, também não vamos fazer com absoluta certeza, mas como eu já estava prevendo que você ia falar, já estamos encaminhando em razão do horário, é só para o Felipe me tirar uma curiosidade. Por favor. Voltando ao início do nosso encontro, no caso norte-americano, isso chegou ao Tribunal Constitucional dos americanos, acredito eu. E qual foi a decisão? Eles anularam esse julgamento? Não anularam o julgamento? Não. O que acontece, Álvaro? O americano típico tem uma adoração por contrato. Sim. Lá, pacta sunt servanda é um negócio muito sério. Sim. Muito sério. Os ingleses também são assim. Eu acho que é da cultura anglo-saxônica. Exato, é uma formação, né, histórica, cultural, que leva nessa bagagem. E o que acontece? A questão que foi levada à Suprema Corte foi a questão de você ter ou não acessos ao código-fonte. Essa foi a questão que foi... Então, a anulação teria sido baseada pelo fato do condenado não ter tido acesso ao código-fonte, portanto, não ter tido ampla defesa para poder exercer uma razão de você não saber quais são os critérios que foram utilizados para fixação de pena. E aí, o que a Suprema Corte disse neste caso foi que, diante do contrato que foi celebrado entre o tribunal e a empresa, que vazou que o próprio tribunal não sabia. Essas informações que foram vazadas pela imprensa, o tribunal não sabia. Então, diante do contrato que havia sido celebrado com a empresa, o réu ele não poderia ter acesso a esse código-fonte, porque uma pequena explicação técnica aqui, bem rápida. O que acontece? O código-fonte é a matriz geradora dos logaritmos. Então, esse código-fonte, que é, vamos dizer assim, o cérebro do sistema, ele é patenteado. Ou seja, ele é um produto que pertence a uma empresa. Então, a partir do momento que você abre o código-fonte, e a única maneira de você acessar as informações e saber como essas informações são processadas
é tendo acesso ao código-fonte. Se você abre o código-fonte, a partir do momento que esse código-fonte se torna público, qualquer outra empresa no mundo pode replicar. Então você tem uma questão de proteção de propriedade industrial. Se você traz isso para a realidade do Brasil, a gente fala assim, dane-se a propriedade industrial. Dane-se a propriedade industrial. Aqui a gente tem dois bens que estão em jogo, liberdade, né, e propriedade industrial. Dane-se a propriedade industrial. Só que dentro da cultura americana, isso não é assim que funciona, né, felizmente ou infelizmente. O fato houve uma decisão no final do ano passado da Suprema Corte que, de certa forma, mitigou isso. E mesmo nessa decisão, a Suprema Corte, o que a gente chama aqui no Brasil de obter dictum, né, a Corte faz ponderações circunstanciais sobre a causa. Lá, nos Estados Unidos, a Corte ela pode expedir determinações com base nas causas. Então, ele pode pegar um obter dictum e expedir uma determinação. E a determinação foi exatamente no sentido de que os tribunais, dali para frente, tivessem acesso interno ao código-fonte. Então, o que a Suprema Corte disse é o seguinte, eu não tenho como quebrar o código-fonte, senão eu vou estar quebrando ali a propriedade industrial, eu não posso fazer isso. Mas a minha recomendação para os tribunais norte-americanos é que daqui para frente, se fizerem acordo com empresas para utilizar-se de tecnologia, que o façam com a permissão de acesso do tribunal ao código-fonte. Que aí o tribunal pode controlar isso. O tribunal você pode perguntar, por que eu fui condenado? E o tribunal pode responder, porque você foi condenado porque você é negro, porque você mora numa área carente, porque você é isso, porque é aquilo, não sei o quê. E aí sim, trazendo para a luz esses elementos, permitir que a pessoa possa se defender, possa recorrer, etc, etc, etc. Então, a solução foi uma solução extremamente conservadora, no meu modo de ver. Sim. Muito bem. Concordo, muito conservadora. Provavelmente aqui no Brasil a pacta sunt servanda não seria levada a esse rigor, com quase toda certeza, né? Creio eu. Pessoal, é sempre um prazer estar aqui, já estamos com 1h17, ouvi o professor Felipe, tenho certeza que todos concordam, é um prazer enorme. Vocês se repararem, sei que repararam, foram falados aqui vários tópicos, vários temas, inclusive até alguns outros, vamos dizer assim, ramificados do tema central, numa maneira com leveza, e a hora passou, a gente nem percebeu. Nós, do Quinta com Lei, eu e o juiz Álvaro Almeida, estamos sempre aqui, toda quinta-feira, aliás, uma quinta-feira sim, uma quinta-feira não, e a gente agradece muito a audiência de todos vocês, mandem para nós, se inscreva no nosso canal, mande para os contatos de vocês, se inscreva no nosso canal e mande perguntas, mande questionamentos. Se quiserem mandar questionamentos sobre esse tema tão complexo e tão maravilhoso que é a inteligência artificial, tenho certeza que o professor Felipe, a gente passa para ele vai nos responder para a gente repassar, né, professor? Estou falando aqui sem te consultar, mas eu tenho certeza que você fará isso com prazer. Mande suas indagações, tá bem? Eu vou me despedindo aqui, vou passar a palavra para o Álvaro Almeida. E boa noite, obrigado pela presença de todos. Por favor, doutor Álvaro, a palavra é sua. Na verdade, é mais para agradecer ao professor Felipe, né, que eu acho que foi um bate-papo incrível de um tema de extrema importância. E, como disse o doutor Alex, a gente poderia prosseguir, mas temos a limitação de horário. Mas podemos fazer uma continuidade num momento oportuno. E fico no aguardo do texto, que eu gostei muito, aí, da solidariedade digital, assim como o outro que você me enviou também, e agradeço. Enfim, acredito que tenha sido muito produtivo para todos que nos assistiram aqui e ansiosos para uma outra oportunidade de reencontro para darmos continuidade a esse tema tão importante. Fica aqui registrado, Felipe, o meu agradecimento pela sua participação, os meus parabéns, né, pelas pesquisas que realiza nessa área, pelas brilhantes ideias que vem defendendo. E para todos, uma boa noite. Isso que eu perguntar. Por favor. Eu só tenho a agradecer. Eu fico muito honrado de poder estar aqui, participar da conversa com vocês. Eu agradeço o carinho e a consideração que vocês têm por mim.
eu fico, assim, muito feliz, muito, assim, porque a pesquisa é uma coisa que a gente desgasta, a gente, né, dedica, a gente abre mão da família, a gente... vocês provavelmente não estão ouvindo, mas minha filha está chorando aqui do lado, eu estou ouvindo. Enfim, eu acho que a gente tem um papel social a cumprir. E vocês são brilhantes no exercício dessa função social que é de transmitir a informação. Então, eu estar aqui podendo colaborar com vocês é uma honra, um prazer, uma alegria para mim e uma felicidade. Muito boa noite, muito obrigado. Como o Alex disse, eu estou à disposição. Se alguém quiser trocar uma ideia, eu tenho nas redes sociais, é muito fácil de me encontrar também. Se quiser falar comigo, não tem problema nenhum. E eu estou sempre à disposição aqui do Quintas com Lei. Grande abraço para vocês. Obrigado, Felipe. A honra é nossa. Boa noite a todos. Doutor Álvaro, mestre Álvaro, obrigado. Fiquem todos com Deus. Obrigado, Felipe.